A paz do Senhor a todos. Hoje, dia 17 de março, uma quarta-feira, nós gostaríamos de gravar este vídeo com uma palavra de vida e de esperança para aqueles que nos ouvem neste dia. Oremos. Senhor, pedimos neste dia, Senhor, a Tua direção. Possamos ouvir a Tua palavra e que esta palavra desça ao nosso coração e que possamos praticá-la, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Prezados irmãos, amigos, a palavra do Senhor, ela sempre nos orienta a colocarmos em Deus a nossa confiança. No livro de Provérbios, no Provérbios 27, no versículo 1, a palavra de Deus diz assim: não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Nós vemos que é muito importante nós colocarmos a nossa vida nas mãos do Senhor e confiar que Ele nos dirige à sua perfeita vontade. Nós encontramos uma outra tradução que diz: não se gabe do dia de amanhã. Há muitas pessoas fazendo muitos planos e isso é importante, nós planejarmos a nossa vida, nós procurarmos coisas melhores. Porém, nós não podemos deixar Deus de fora dos nossos planos. Nós precisamos aprender a colocar em Deus a nossa confiança. Na tradução da linguagem de hoje, o Provérbios 27 diz: não conte vantagem a respeito dos seus planos para o futuro, pois você não sabe o que vai acontecer amanhã. Nós encontramos, irmãos, o apóstolo Tiago, ali no capítulo de número 4, ele dizendo, o versículo 14, ele diz: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer: se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Então nós vemos a importância de colocarmos nas mãos do Senhor as nossas vidas, de confiarmos ao Senhor os nossos caminhos. Há muitas pessoas que sofrem porque nunca aprenderam a colocar em Deus a sua confiança. E nós vemos que a vida, ela é breve, ela é incerta, e nós de fato não sabemos o dia de amanhã. Então, daí a importância de nós termos uma vida com Deus e confiarmos que se partirmos para a eternidade, seja por qual for o motivo, por uma enfermidade, por um acidente, nós estamos seguros em Deus e a nossa vida está na mão do Senhor. Nós vemos que as pessoas, elas não contam muitas vezes com os reveses da vida. E a vida, ela é cheia de surpresas e nós precisamos ter a nossa confiança colocada no Senhor, para que quando chegar o dia da adversidade, o dia do sofrimento, nós temos a convicção que Deus está conosco, nos ajudando. Então nós vemos o Senhor Jesus, Ele dizendo pela sua palavra, que nós temos que ter a nossa confiança no Senhor. Então nós encontramos em certa passagem da Bíblia o Senhor falando a respeito do homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E ele, edificando a casa sobre a areia, diz a Bíblia que correram os rios, sopraram o vento e desceram a chuva. Então nós vemos que a chuva, ela vai descer, o vento vai soprar e os rios vão correr. E é preciso que nós, como sábios, homens e mulheres que confiam em Deus, edifiquemos, como diz o Senhor, a nossa casa sobre a rocha. E ter a casa edificada sobre a rocha significa confiar em Deus em todos os momentos da nossa vida, em todas as circunstâncias da nossa vida. Então, seja ela naquele momento em que vivemos em paz, em que temos o bolso cheio de dinheiro, em que temos muita saúde, nós temos que confiar no Senhor, colocar Ele à frente de todos os nossos planos e também
quando chegar o dia da adversidade, o dia mau, nós também permanecermos com esta fé viva no Senhor. O escritor aos Hebreus, ele vai dizer que o justo viverá da fé. Então nós temos que ter uma fé viva no Senhor, porque a vida do cristão, ela não é uma vida que está baseada meramente nesta passagem por este mundo, em que nós sabemos que nós somos, como diz o Senhor, como erva, que hoje está verde e amanhã ela murcha, ela seca e ela cai. Assim é a nossa passagem por este mundo. Porém, a nossa vida eterna com Jesus, a eternidade com Ele, é o que nós aguardamos e é o que nós, como igreja, almejamos. O cumprimento da promessa de Jesus feita a nós ali no capítulo 14 do Evangelho de João. Então, o que ele nos diz ali pela palavra, que nos levará para si mesmo e estaremos para sempre com o Senhor. É muito importante nós colocarmos no Senhor a nossa confiança e não ficarmos nos gabando do dia de amanhã, porque é que eu me preparei, é que eu, sempre colocando o eu em primeiro lugar. Mas como nos explica o apóstolo Tiago, devemos colocar Deus em primeiro lugar. Ele diz pela palavra que é melhor dizermos, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Então é muito importante colocar Deus na frente. A palavra do Senhor também nos mostra, no capítulo 12 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 16, Jesus dizendo, e propôs-lhes uma parábola, dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Nós, muitas vezes, na nossa correria do dia a dia, estamos preocupados em ajuntar tesouros nesta terra, como este homem rico e insensato. Ele estava preocupado porque não tinha onde guardar o seu tesouro. Nós queremos lembrar a você neste dia que o Senhor Jesus, ele diz que nós devemos ajuntar tesouros no céu, ou seja, depositar a nossa confiança no Senhor. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou seja, quando ele for para a eternidade, ele for para uma eternidade longe de Deus. Só há um meio de nós, homens e mulheres, termos a convicção de que passaremos a eternidade ao lado do nosso Salvador, é crendo nele e colocando nele a nossa confiança. Por isso eu digo a você neste dia, você que está preocupado, você que vive uma vida de incerteza, como todos neste momento de pandemia estamos vivendo, a incerteza até mesmo da vida. Mas eu quero dizer a você e animar você neste dia a colocar em Deus a sua confiança, a não se fiar em coisas desta vida. Não há nenhuma pessoa que morrendo levou algum bem para a eternidade. Nós, a única coisa que poderemos levar conosco, diz a palavra do Senhor, que após a morte segue-se o juízo, e as nossas obras elas vão nos acompanhar. E nós seremos julgados, diz a Bíblia, segundo as nossas obras. Devem ser obras que agradam ao Senhor. Não obras para ser salvo,
mas obras de alguém que teve a salvação pela graça concedida por Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aquele homem e mulher que recebeu a Cristo como Senhor, ele passa sim a produzir boas obras. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, nós encontramos no capítulo de número 5, eu gostaria de ler este versículo para encerrar esta palavra. Carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, aquele que tem um encontro pessoal com Cristo, ele passa a viver em novidade de vida. E ele passa a produzir obras que glorificam o nome do Senhor. Ele não dá um passo sequer sem pedir a direção do Senhor. E mesmo quando chega o dia da adversidade, ele sabe que Deus é com ele. O Senhor passa conosco por todas as provas, por todas as tribulações. E nós temos esta confiança, desta promessa maravilhosa de Jesus quando ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então é muito importante nós aprendermos a colocar em Deus a nossa confiança. Eu quero orar por você. Senhor meu Deus, maravilhoso Pai, que neste dia, Senhor, aqueles que nos ouvem possam receber de Ti a graça para aprender a confiar no Senhor. Meu Deus, sabemos que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Senhor, estamos buscando a Tua direção, estamos buscando a Tua bênção, Pai. Que, Senhor, venha acrescentar fé ao coração daqueles que nos ouvem, para aprender a confiar no Senhor e a saber que o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus que trabalha por todos aqueles que em Ti esperam. Senhor, visita cada lar, cada família neste dia. Pedimos por aqueles que estão aguardando numa fila, Senhor, num hospital. Pedimos por aqueles que estão internados, por aqueles que estão entubados, meu Senhor. Que o Senhor venha fazer um milagre. Também oramos pela vida dos profissionais da saúde, pelos médicos, Senhor, pelos enfermeiros, pelos socorristas, por aqueles que estão trabalhando em meio a esta pandemia. Pai de amor, o Senhor é Deus de milagres. Que este vírus, que este mal seja repreendido e que o Teu nome, Jesus, seja glorificado em nossas vidas e que a nossa fé aumente a cada dia e que creiamos, Senhor, que o Senhor é soberano em nossas vidas e que tudo o Senhor pode fazer. Dá-nos um dia de bênção e vitória, é o nosso pedido, Pai, no nome santo de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor Jesus.